Eu também, e olha, aquela história que a gente vem repercutindo de forma muito, assim, examinando todos os impactos aqui, realmente tentando entender realmente a consequência que isso vai ter na segurança pública, não só em São Paulo, mas amplamente no Brasil, é ainda a história que envolve a morte do já famoso, já notório delator do PCC, pessoal, que ganha um novo capítulo quando a gente menos esperava. Agora, o advogado de vários PMs suspeitos da morte de Antônio Vinícius Gritzbach no aeroporto de Guarulhos no final do ano passado teve o seu carro alvejado. Definitivamente, vários novos elementos surgindo dia após dia. Pepe, você tem mais detalhes pra gente? Conta pra nós. Marinho, você vê, eu tenho alguns detalhes, já entrevistou inclusive o sócio do advogado ontem aqui no Tá Na Roda, né? Um programa que foi muito bom, inclusive, então já se pode trazer mais detalhes sobre isso. Mas eu queria só colocar um ponto aqui, né? Você vê o absurdo que é essa facção, o PCC, causar esse terror, né, em São Paulo e atentando ainda contra a vida de um advogado. A partir do momento que você atenta com a vida de um advogado que luta pela justiça, que luta por fazer o processo judicial ser justo, né, e ser legítimo, você está tentando com o próprio Estado Democrático de Direito. Então não dá para a gente normalizar o que está acontecendo no Brasil, em São Paulo, com o PCC, e agora atacando advogado dos PMs, Marinho, que estão sendo processados, alguns estão em prisão, né, provisória por conta do inquérito sobre o atentado do Gritzbach no aeroporto de Guarulhos. Estamos vendo aqui daquelas situações de olho por olho, dente por dente, vinganças, retaliações e muita gente, enfim, envolvida nesse emaranhado criminoso todo, que a gente vai estar aqui posicionando vocês da forma mais precisa para entender essas peças nesse tabuleiro absurdo que a gente está diante. Mas essa tentativa de homicídio do advogado Mauro Ribas Júnior, pessoal, aconteceu em Sorocaba, interior de São Paulo. E é exatamente para lá que vamos nesse exato momento com o nosso repórter Adriano Castor. Tudo bem, Adriano? Obrigado demais pela presença. Vem cá, a polícia segue buscando imagens das câmeras de segurança que podem vir a ajudar na elucidação desse caso. Conta pra gente exatamente o que se sabe até o momento. Bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos os amigos da bancada. Exatamente, a polícia investiga esse caso, inclusive com a OAB Sorocaba, que entrou em contato com a Polícia Civil aqui da nossa região, e também a OAB São Paulo, que entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública. Só para descrever o que aconteceu, esse fato aconteceu na noite do sábado, tá? O advogado Mauro da Costa Ribas Júnior, mais conhecido como Dr. Mauro Júnior, aqui na cidade de Sorocaba, ele estava trafegando ali pela rua do bairro Quintais do Imperador, quando ele foi recebido com vários tiros, né? Inclusive as imagens você está vendo, os tiros que chegaram ali a atingir o veículo. Ele foi encontrado desacordado dentro do veículo, tá? E com ferimentos causados por estilhaços de vidro no rosto. Ele recebeu um atendimento inicial no Hospital Adib Jatene, que fica bem próximo aonde aconteceu os fatos, tá? O carro foi periciado ali próximo do hospital. No hospital, ele recebeu um atendimento e depois ele foi encaminhado a um outro hospital para receber medicação e depois foi encaminhado à polícia, tá? Nas primeiras informações que nós temos ali do local do incidente, local dos fatos, o local onde estava o veículo, foi encontrado 2 cartuchos e também um projétil, tá, de bala. Tá, então ele recebendo, e é claro, a polícia agora começa a investigar esses primeiros casos. Eu entrei em contato com o presidente da OAB Sorocaba, Dr. João Paulo Milano, que acompanha esses fatos desde a noite do último sábado. Ele falou que a OAB se manifestou para saber o que a polícia vai fazer a respeito, para investigar, porque é um atentado a um advogado neste caso, tá? O advogado passa bem, ele teve apenas ferimentos de estilhaço de vidro e tudo mais. Essas informações que a gente tem, viu, André? A polícia investiga o caso, câmeras de segurança, se a câmera do hospital também vai poder auxiliar, vai investigando esse caso para ver se elucidar, para saber quem que atirou contra o doutor Mauro da Costa Ribas Júnior, que é ex-policial, é registrado na OAB Sorocaba e defende 3 policiais militares presos sob suspeita de envolvimento no crime ocorrido no aeroporto de Guarulhos, André. É isso aí, Castor. Obrigado demais aqui pelos detalhes. Já vou acionando a bancada aqui com a própria Jess aqui de volta ao nosso Morning Show. Conta pra gente um pouco a partir da entrevista que vocês tiveram ontem no Tá Na Roda aqui da nossa Jovem Pan News e também projetando mais amplamente, né? Porque, assim, independentemente desse advogado estar sendo um operador do direito em defesa de PMs ali que já estão afastados e estão aí na alça de mira da Corregedoria da Polícia, até o sujeito mais nefasto, mais criminoso tem direito ao seu advogado. Vamos lembrar do básico aqui, né? Exato. Então, André, ontem nós entrevistamos o doutor Renato, que é sócio
do Mauro Ribas no escritório de advocacia, e foi uma entrevista muito importante, até ele se emocionou a falar dessa situação. O que acontece? Quando você olha para as imagens aí, para quem está nos escutando, o carro ficou todo estilhaçado, foram balas por 2 lados diferentes. O que aparenta, segundo a própria delegada, a Raquel Galinatti estava conosco ontem, até mencionou isso, tem cara de uma execução de fato. Claro. Embora ainda não tenha uma investigação que comprove que está ligado aos 3 casos, os 3 casos que ele advoga, dos PMs, que são aí investigados pelo envolvimento na morte de Vinícius Gritzba. Mas o que acontece? Esse advogado, o Dr. Mauro, ele é um ex-policial. Por isso até que ele escolheu advogar para polícia, ele tem aí uma ligação muito grande com a causa. E quando aconteceu o incidente, ele, ao ver que estava sendo alvejado, o doutor Renato nos confessou ontem que ele ligou o freio de mão e deixou o carro cair como se tivesse desgovernado ali. E isso pode ter dado a entender aos meliantes que estavam atacando que já haviam atingido ali o alvo, que ele já havia falecido de fato. E com isso, ele consegue sobreviver. Ele só não deu entrevista para nós ontem, porque obviamente está abalado emocionalmente, está com o rosto muito estilhaçado, mas o doutor Renato nos falou bastante sobre o susto que isso representou e como que isso representa, na verdade, um ataque, como o Pepe bem mencionou, você menciona também, a própria advocacia. Porque no final das contas, o bandido mais nojento do universo, ele precisa ter direito à defesa para a gente realmente viver sobre o império de uma democracia. Então, acaba que numa situação dessa, quando esse caso vem a público, é interessante mesmo que a OAB nacional até mesmo fale alguma coisa sobre isso, que ela trabalhe essa situação, que ela preste o devido auxílio, porque foi um milagre. Vocês veem as imagens aí, ele ter conseguido sobreviver. Então, prontas melhoras aí ao Dr. Mauro, mas no final do dia, esse caso do Vinícius Gritzba, ele parece uma novela mexicana que nunca acaba. E a cada momento, ele fica mais turbulento ainda. Não, assustador aqui. Para ilustrar da forma mais precisa para quem está nos ouvindo pela rádio, trata-se de uma Saveiro vermelha e principalmente ali no vidro do motorista, vocês não estão entendendo a cratera, realmente como o fuzilamento foi tão intenso, tão brutal, e realmente a cratera imensa que foi aberta ali no vidro principal, no qual ele claramente teve que se abaixar, teve que se acudir, pelo visto foi um milagre, não tem nenhum exagero em tentar descrever dessa maneira o fato que ele, tudo bem, foi acordado desacordado, deve ter sido um susto assim, um pesadelo daqueles, mas foram só estilhaços ali do vidro que foi totalmente perfurado assim de uma forma assustadora. Mano Ferreira, olhando adiante também, o que isso revela para você nesse tabuleiro, nas investigações, olhando adiante? Marinho, é inevitável pensar na possibilidade de uma espécie de tentativa de queima de arquivo ou de intimidação do advogado, pensando na possibilidade da defesa dos policiais vir acompanhada de, eventualmente, algum tipo de delação que envolva outros membros da quadrilha, outros membros do crime organizado. A gente está falando da principal máfia brasileira, né? Está falando do PCC, que já executou um informante no aeroporto, como todos nós já sabemos. Então, é possível, né? Eu acho que é inevitável pensar na hipótese de que estão tentando fazer uma intimidação para que os danos sejam contidos do ponto de vista da quadrilha, né? Estão tentando estancar a sangria de um noticiário que a gente sabe acaba sendo ruim para os negócios, né? Acaba gerando um risco para outros membros da quadrilha, então eles tentam abafar e fazer com que a situação não se prolongue, gerando mais danos para a quadrilha. Então é muito provável que essa seja uma linha investigativa e a gente precisa que a justiça, que falhou no caso do Gritzba, que foi assassinado em pleno aeroporto de Guarulhos, apesar de já ser um delator, então deveria ter um esquema de segurança adequado. A justiça já falhou no caso dele. A gente espera que não volte a falhar, porque esse caso precisa ser elucidado de acordo com o devido processo legal. Perfeito, difícil discordar dos três aqui. Claro que, na medida que novos desdobramentos forem se revelando, pessoal, a nossa equipe
de reportagem e também de investigação aqui da nossa Jovem Pan, trará ali com rigor de detalhes na sequência aqui nos próximos programas.